Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. E bora para a história, né? Isso aconteceu exatamente em 2016, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Era o final do ano letivo e as férias estavam prestes a começar. Cheio de emoção, convenci os meus pais a me deixarem passar 7 dias na casa da minha avó. Minha avó morava no campo. Quando chegou o dia, eu não podia estar mais animado. Assim que cheguei, comecei a fazer todas as atividades típicas do campo, que eram pastorear ovelhas, ordenhá-las, alimentar as galinhas. E eu até tive a sorte de testemunhar o nascimento de um cordeiro. Passei a tarde toda brincando entre terra, coberto de pó e rindo sem preocupações. Ao pôr do sol, como era costume, minha avó preparou uma xícara do seu chá de ervas. O mesmo que ela sempre fazia. Então chegou a noite, depois do jantar, me pediram para ir ao estábulo buscar lenha. Como um bom menino obediente, aceitei sem pensar. No entanto, mal coloquei os meus pés no estábulo, senti que algo não estava bem. O ar ficou gelado de repente e uma sensação estranha percorreu as minhas costas. Era como se algo invisível, mas presente, estivesse lá, me observando. Eu repeti para mim mesmo mentalmente que era só minha imaginação e corri para pegar a lenha. Mas as minhas dúvidas não estavam erradas, não. Quando eu estava prestes a sair, algo no telhado do estábulo chamou a minha atenção. Ao olhar para cima, eu vi uma figura quadrúpede pousada sobre as vigas. Ela tinha orelhas pontiagudas, parecidas com orelhas de gato. Mas o mais assustador era o que se mexia atrás dela. Não tinha uma cauda, mas 3, talvez 5. Fiquei paralisado por um instante, tentando entender o que eu estava vendo, até que o medo me dominou. Sem pensar 2 vezes, soltei a lenha e corri de volta para casa, com o coração, batendo rápido no peito. Quando cheguei, perguntei à minha avó se tinha algum animal ali com aquelas características, e ela negou com a cabeça. E com uma calma desconcertante, ela me disse para que eu não me preocupasse, que era de noite e o melhor era eu ir dormir. Eita! Mas na manhã seguinte, sua atitude mudou. Ela me chamou para o lado dela e, com um tom sério, explicou o que eu tinha visto. Era uma entidade conhecida ali na região como Cate-Cate. Ela também me disse que aquilo era um espectro andino que perseguia especialmente crianças pequenas, bebês e mulheres grávidas. Ouvindo isso, um arrepio percorreu o meu corpo. Lembrei que a minha tia tinha nos acompanhado na viagem e que naqueles dias ela estava grávida. Na verdade, poucos dias depois desse evento, nasceu o meu primo Dani. Ainda hoje não sei quão real
foi o que eu vi. Talvez tenha sido o cansaço de um longo dia no campo. Talvez o efeito de chá de ervas. Ou talvez realmente testemunhei algo que não deveria ver. A única coisa certa é que até hoje minha avó era a única que conhecia essa história, né? Que hoje estou contando para todo mundo. Fonte, página Mitos e Lendas. Aterrorizados. O que será essa Cate-Cate? Eu, hein? Mas está parecendo muito a Kitsune, a raposa de várias caudas. É uma entidade sobrenatural também. Não é conhecida no Brasil, mas sim em outros países. E aí? O que vocês acharam da história? Conhecem histórias parecidas? Se sim, deixe aí suas opiniões nos comentários. Aproveitando aí, né? Não esquece de deixar um like aqui para Angel. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E agora vamos para a próxima história de hoje. Uma vez saí para uma barragem que fica a vários quilômetros da minha cidade. Lembro-me que quando cheguei, decidi descansar um pouco. No entanto, quando estava me preparando para voltar, parei novamente para apreciar a vista um pouco mais. Quando eu percebi, o sol estava prestes a se pôr. Então, decidi me apressar. O caminho de volta de bicicleta era por uma brecha de vários quilômetros ou trilha. E no início eu vinha tranquilo, sabe? Sem preocupações. Mas depois de um tempo pedalando, algo mudou. Entre as árvores e a grama que bordavam o caminho, comecei a ouvir um riso estranho. Não era forte, não era estridente, mas tinha, sabe, algo perturbador. Tentei me convencer de que era apenas um pássaro. No entanto, o riso não só continuou, como parecia me seguir. Tentei ignorar, repetindo a mim mesma, vezes sem conta, que se tratava apenas de um pássaro ali escondido entre as árvores. Mas de repente o som desapareceu completamente. O silêncio foi ainda mais perturbador que o barulho. E então, a poucos metros de mim, o ambiente ficou mais pesado, mais sufocante. Entre a relva e as árvores surgiu um cachorro. Até aí tudo parecia normal. Qualquer um pensaria que não havia nada com o que se preocupar, né? Um cachorro. Mas algo estava errado, porque quando o cão virou para me ver, reparei algo no seu rosto que fez o meu sangue, ó, gelar. Aquele estranho animal estava sorrindo para mim. Primeiro pensei que era tolice, né? Afinal, um dos meus cães lá de casa também parece sorrir às vezes. Mas esse era diferente. Sua expressão não era de um cão comum. Seus olhos não piscavam. Seu olhar era intenso, como se estivesse analisando cada movimento meu. O cachorro ficou ali, ó, imóvel, com aquele sorriso perturbador. Então ele começou a caminhar lentamente assim na minha direção. Eu, hein? Jesus! Imediatamente coloquei a bicicleta na minha frente e tirei a mochila, pronto para me defender se necessário. Mas o animal não parou. Em vez disso, começou a mover-se em meia lua tentando me cercar.
Sempre que eu tentava parecer normal, andava uns 3 passos, mas depois ele voltava a cabeça para me olhar fixamente com aquela mesma expressão assustadora. Meu instinto gritava para não lhe dar as costas. Bem, ninguém no seu perfeito juízo faria algo assim. A poucos metros de distância, ali, tete a tete. Ficamos nesse jogo estranho por alguns momentos, até que o cachorro começou a recuar. Mas mesmo fazendo isso, repetia o mesmo padrão. 3 passos para trás, virava para me ver. Depois, outros 3 passos e olhava para mim novamente. Nessa altura, o sol estava quase que completamente escondido atrás da serra. Eu sabia que naquele lugar não havia uma única luz, e só de pensar em ficar no escuro com aquela coisa me encheu de terror. Quando o cachorro se afastou o suficiente, uns 8 metros de distância, não pensei mais nisso. Subi na bicicleta e pedalei com todas as forças sem me atrever a olhar para trás. Ao chegar na junção onde passavam alguns carros, parei por um momento, olhei em volta, mas aquilo tinha desaparecido. Várias pessoas me disseram que há muita bruxaria naquele lugar. Uma amiga até me garantiu que esse eido, ou seja, aquele trecho, tinha nauales. Outro amigo também teve uma experiência estranha naquela área e me disse que uma vez, enquanto andava por lá, algo o seguia e ele ouvia um assovio atrás dele. Bem, eu não sei o que vi naquela noite, mas o que eu sei é que aquilo lá não era um cão, não. História de Antes também de mitos e lendas. Aterrorizados, imagina o cachorrão andando atrás de vocês, encarando vocês e fazendo aquele sorrisão do Coringa. Mas detalhe, né? Um sorriso do Coringa contendo caninos. Ah, vale-me Deus, credo em cruz, ave Maria. Vamos para a próxima história de hoje? Antes da próxima história, você aí que não é inscrito, se inscreve aí, vai. E se você quiser continuar a receber notificações do canal, toca o sininho aí na opção todas, você não vai se arrepender. E vamos prosseguir de história. Em setembro do ano de 2009, tentei atravessar para os Estados Unidos. Estávamos hospedados em um hotel em Sonora, um grupo de 12 pessoas entre mexicanos e centro-americanos. Os nervos eram avassaladores, pois tinham nos dito que teríamos que atravessar o deserto por vários quilômetros e o perigo era imenso. Nessa noite, alguém bateu na porta do nosso quarto e nos avisaram que era hora de ir embora. E com muita alegria, como todo mexicano que deposita toda a sua fé em Deus para cruzar bem, carregando minha mochila e uma garrafa d'água. O coiote nos disse que atravessaríamos à noite, porque era mais fácil enganar a migração no escuro. Além de que o sol do dia era muito intenso. Detalhe, aterrorizados, coiotes é os caras que fazem essa travessia de maneira clandestina. Voltando aqui ao relato. Saímos do hotel à meia-noite e estávamos indo para um beco. Lá nos colocaram em um carro tipo van
e nos deixaram na costa, bem na linha que divide os Estados Unidos do México. Até aí estava tudo bem. Seguíamos as indicações do coiote e um guia vinha atrás de nós. Nós avançávamos em pares, como nos tinha sido dito. 2 horas de viagem, já era noite, como eu já disse, e estava concentrado, no que estava fazendo. Quando de repente ouvimos o choro de um bebê, aquilo paralisou a todos nós. Começamos a murmurar entre nós, perguntando quem ou o que poderia estar fazendo aquele som de partir o coração ali, no meio do nada. Apesar dos meus nervos à flor da pele, continuamos caminhando. Ninguém sabia o que era, mas o choro era tão triste e tão macabro que congelava o nosso sangue de medo. Por um momento o choro parou, mas segundos depois começou de novo, ainda mais alto, mais assustador. Naquele momento parecia que o choro estava perto de nós. Embora existissem ali mulheres no grupo, ninguém carregava um bebê, o que só aumentou o nosso medo. Paramos por um momento. Os coiotes falaram uns com os outros e pediram-nos para ignorar o que estávamos ouvindo. E assim fizemos, embora o som de choro continuasse. Mais uma vez ouvimos o choro, mais alto e bem mais próximo. Um dos homens do grupo não aguentou e pediu ao coiote para voltar para ajudar o bebê. O choro era tão real, mas tão real, que eles pensaram que poderia sim ser um bebê esquecido no caminho, ou pior ainda, um de cuja mãe teria falecido. Temos que voltar, disse o homem ali, desesperado. O coiote fez uma pausa, nos reuniu e em voz baixa nos disse: aquilo que acabaram de ouvir não é um bebê. Você pode não ter notado, mas o choro nos segue a vários quilômetros. E se realmente fosse um bebê, você acha que ele poderia nos seguir nesse ritmo? Foi então que um arrepio percorreu meu corpo, ao perceber que o coiote tinha razão. O que ele dizia fazia sentido. Uma mulher perguntou tremendo: e o que é então? Ao que o coiote respondeu: é hora má, senhora. E ele nos avisou: digo-vos uma vez, quem quiser voltar, pode voltar. Mas se resolver voltar, ninguém, ouça aqui, ninguém voltará para procurá-lo. Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. Sem dizer uma palavra, nos acomodamos e continuamos caminhando. O ar tornou-se denso e pesado, e a sensação de que algo nos seguia me fez sentir uma inquietação indescritível. E assim continuamos por um longo tempo. Ao amanhecer, o choro desapareceu e finalmente chegamos ao nosso destino. Dias depois, mais tranquilo, contei à minha família o que tinha vivido naquela noite assustadora. Mas, para minha surpresa, 2 deles e um amigo não ficaram surpresos e disseram-me que eles também tinham passado pela mesma experiência. Me explicaram que hora má é a morte e que houve casos de pessoas
que ao tentarem voltar para ajudar o bebê, nunca mais voltaram com vida. Nas seguintes viagens que fiz, os coiotes avisaram-nos a todos: ouçam o que ouvirem, não liguem nada. Ou seja, né, manter tudo apagadinho ali e ficar no escuro. Eu nunca soube se o que ouvimos naquela noite era real ou parte de algo mais sinistro, mas as histórias contadas sobre a hora ruim me deixam pensando, ó, por muito tempo. Eita! E aí, aterrorizados, o que vocês acham? Lembrando que a fonte desse relato é mitos e lendas. Voltando ao assunto, o que era esse choro? Minha mãe falava de uma espécie de lobisomem que, quando a pessoa estava andando sozinha em um local deserto, ele imitava um bebezinho chorando para a pessoa ir para o mato procurar o bebê e o resto vocês já sabem, né? E muitas das vezes esse lobisomem esperto para dedéu batia na porta, fazia-se passar por um bebê chorando, e quando a pessoa saía para o quintal, isso em sítios, casas mais afastadas, ou seja, a pessoa saía para procurar o bebê que estava chorando e o bicho, ó, nhaque, creu. Então, nem tudo o que parece é quando se trata do sobrenatural. E essas entidades de baixas vibrações, né? Ou mesmo criaturas físicas que querem o nosso mal, podem se disfarçar, né, do que você mais gosta. Ou seja, você vai acudir um bebê, você vai acudir um gatinho, um cachorrinho. O ser humano, tô falando os seres humanos que têm bom coração, porque tem uns aí que são bem piores que as entidades de baixa vibração. Então, voltando aqui, uma pessoa de bom coração acaba por ir tentar ajudar, e é onde toma na tarraqueta. Bem, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E voltem, né? Voltem sempre, que eu vou estar aqui, ó, esperando vocês com mais histórias de arrepiar. Lembrando aí, ó, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal e deixa um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho, não é verdade? E mais, obrigada a todos que me ajudam de alguma maneira, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E obrigado vocês, aterrorizados, por estarem aqui, ó, sempre comigo e não soltar a minha mão. Valeu demais, viu? E por hoje é só, galerinha aterrorizada. Fiquem com Deus e até a próxima!